Se a pandemia sair do controle e precisar decretar um lockdown, tudo parado, os cultos não. Os cultos podem continuar. Não se justifica. Não há justificativa. Total falta de razoabilidade aqui. Os decretos que são temporários, editados com base na ciência, e o ministro Gilmar Mendes leu as razões e a fundamentação para a edição do decreto paulista, esses decretos estão dentro dos critérios da proporcionalidade, prudência, justiça, exigidos para o reconhecimento da razoabilidade. Não vou repetir aqui toda a análise doutrinária e jurisprudencial que foi feita sobre a razoabilidade, os critérios da razoabilidade, que foi feita pelo eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes. Mas vou, e aqui já me dirigindo para o final do meu voto, eu vou complementar com uma rápida análise histórica da religião. Exatamente com o que comecei dizendo, que nos graves momentos, das graves pandemias da Idade Média, quando os líderes religiosos perceberam, sem ter o conhecimento técnico, científico de hoje, não sabia se era bactéria, se era vírus, se era isso, aquilo, mas perceberam que o isolamento e o distanciamento auxiliavam na cura, ou pelo menos na diminuição da propagação da peste, como era chamado, os próprios líderes religiosos determinaram o fechamento de igrejas. Determinaram que os fiéis rezassem em casa. Se não é o ideal, no momento de pandemia, no momento, antigamente, de peste, como se chamava, é essencial. No século XIV, a peste bubônica, que matou estudos entre 30% e 60% da população europeia, os padres fecharam suas igrejas para que não houvesse aglomerações e passaram a caminhar e até os fiéis para tentar, como médicos que eram, como conhecimento maior que tinham, auxiliar. Tanto que a mortalidade entre os clérigos foi muito maior do que os demais. Eles evitaram a aglomeração, mas tentaram auxiliar a população. Isso, me parece, é uma grande empatia. O Papa Clemente VI, que foi Papa entre 1291 e 1350, Papa Clemente VI autorizou o fechamento de igrejas e declarou que os enfermos não precisariam mais procurar um padre para a remissão dos pecados, não precisariam mais se confessar a um sacerdote, poderiam, excepcionalmente, para evitar exatamente aglomerações, para garantir o isolamento, poderiam pedir perdão diretamente a Deus. Nós estamos falando de um ano em torno de 1300. Ainda, fechamento, não só fechamento de igrejas, como as igrejas se transformando em hospitais, evitando os cultos, evitando as aglomerações. É o auxílio espiritual tão importante em momentos normais e muito mais importante, concordo aqui totalmente com o eminente ministro Nunes Marques, muito mais importante nos momentos de crise, mas que deve se adaptar para evitar mais mortes. Lutero é um dos grandes, junto com Calvino, reformistas. Lutero, na pandemia, também aqui, entre 1350, 1380, pouco antes até, a peste negra, como é chamado, Lutero tem uma passagem importantíssima.
defendendo o isolamento de pessoas contaminadas pela peste e defendendo o isolamento na questão dos cultos para evitar exatamente a propagação, sem defender, dizia Lutero, o abandono na assistência religiosa, ou seja, dizendo que os religiosos deveriam procurar as pessoas. Ele diz, numa discussão importantíssima que alguns levavam a Lutero, da predestinação, que se aquilo não seria um castigo de Deus, a peste, ele dizia que deveriam evitar lugares e pessoas onde a presença não fosse necessária, para não haver contaminação. E que, se Deus, e abro aspas aqui, a tradução Lirman, que Deus criou medicamentos e nos deu inteligência para proteger e cuidar bem de nossos corpos, para que possamos viver em boa saúde. Que as pessoas deveriam tomar todos os cuidados para não prejudicar seus corpos e defendendo o isolamento. Vejam, são líderes religiosos que, naquele momento, e nós estamos falando no momento em que realmente a questão religiosa ela é explosiva. O cerceamento à liberdade religiosa era gigantesco, diferentemente do que ocorre no Brasil hoje. E mesmo naquele momento, os grandes líderes religiosos sabiam como cuidar dos fiéis para evitar que morressem. O Papa, no século XII, o Papa Alexandre VII, ele decretou cancelamento de todas as procissões e todas as cerimônias religiosas, além de pedir, e aqui na Biblioteca Virtual do Vaticano consta, além de pedir aos fiéis que rezassem pelos doentes e mortos na privacidade de suas casas. As igrejas e conventos não mais funcionavam como locais de culto coletivo, mas como instalações improvisadas de isolamento. Século XVII, nós estamos no século XXI. Esse episódio do Papa Alexandre VII foi lembrado recentemente em matéria publicada pelo Vaticano, em 9/4/2020, pelo Papa Francisco. Lembrando, Papa Francisco, a toda a comunidade cristã, que deveria se autoimpor restrições severas no acesso às igrejas e nas celebrações públicas para evitar o contágio de doenças. E nós vimos na Páscoa que passou, assim como na anterior, o Vaticano vazio. Então, senhor presidente, se não por outros critérios, há aqui também uma outra citação religiosa importante, 1576, por proposta de agora São Carlos Borromeu, Milão estava explodindo de mortes com a peste. Então, por proposta de São Carlos Borromeu, foi decretada a quarentena geral para todos os habitantes da cidade de Milão. Os milaneses não poderiam ir à igreja rezar nem participar da missa. Nenhum desses religiosos citados entendeu que um ato temporário, restritivo, em defesa da vida dos fiéis, em defesa da saúde dos fiéis, nenhum desses atos seria atentatório à liberdade de crença e à liberdade de religião. Então, presidente, pedindo todas as vênias às posições em contrário, comungando, inclusive com as posições em contrário, da necessidade sempre de absoluto respeito e defesa da liberdade religiosa,
mas por entender, assim como todos os religiosos da Idade Média citados, é por entender que proteger os fiéis talvez seja, proteger a saúde, a vida dos fiéis, talvez seja a maior missão das religiões. Não há nada de discriminatório, não há nada de preconceituoso, não há nada de inconstitucional nos decretos que, embasados em dados científicos, médicos, restringem, assim como outras atividades, restringem temporariamente os cultos religiosos. Acompanho integralmente o eminente ministro Gilmar Mendes. Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes.